Saudações, segundo ano C. Hoje nós vamos continuar com o conteúdo, né? Que na verdade é um conteúdo que vai se relacionar muito com o conteúdo que a gente viu na última aula, sobre teorias contratualistas. Hoje a gente vai discutir os modelos de democracias. Como eu falei na última aula, das teorias contratualistas, principalmente a teoria de Locke e a de Rousseau, elas têm implicações para a constituição de modelos democráticos hoje na contemporaneidade, né? Todas as teorias, né, contratualistas, Hobbes, Locke e Rousseau, elas também desembocam em um tipo de modelo de governo. Como a gente falou, Hobbes sendo uma monarquia absolutista, Locke um governo representativo, parlamentarista, né, uma democracia representativa, e Rousseau, ele advoga, ele sendo um republicano e um democrata radical, advoga pela participação direta, o que seria uma democracia direta, uma participação popular direta. E a gente hoje vai entender o que cada uma dessas coisas representa, né? O que quer dizer um modelo democrático representativo, o que quer dizer um modelo democrático participativo ou até direto, né? Uma democracia direta. Começando, claro, pela contextualização histórica. Primeiro, a gente tem que ter em mente o quê? Essas democracias que a gente conhece hoje no mundo moderno, né? A gente fala mundo moderno, na contemporaneidade, né? Hoje em dia, elas surgem junto com a ascensão do modo de produção capitalista. Então, o Estado moderno, né, como a gente fala, enquanto instituição, ele surge a partir do momento em que tem a ascensão política das classes burguesas, né, nas sociedades ocidentais. Então, a partir do momento em que a burguesia ela já tendo ascendido economicamente, que a burguesia anteriormente inclusive, faziam parte, né, dos plebeus naquele período, enfim, período feudal, e ascenderam através do comércio, então se tornam cada vez mais poderosos economicamente, porque crescem, né, dentro dessa perspectiva do comércio e viram industriais, né. Então, a partir do momento que a burguesia ela ascende, tendo poder econômico, ela passa também a querer ter poder político, né? Por quê? As burguesias, por exemplo, na França, onde teve a Revolução Francesa, enfim, e os colonos, né, que foram para as colônias inglesas nos Estados Unidos, eles ainda não tinham, no caso, independência política em relação às suas monarquias. Então, é isso que a burguesia está tentando atrelar, né? O seu novo poder econômico ter também agora a legitimidade para poder decidir os rumos da sociedade através também do exercício do poder político. Então, é nesse encalço em que são realizadas várias revoluções, principalmente durante os séculos XVII e o século XVIII, em sociedades ocidentais. A gente tem como marcos dessas revoluções burguesas a Revolução Gloriosa na Inglaterra, né, no século XVII, em que você teve ali o embate, né? Na verdade, também muitas dessas revoluções teve um embate também religioso, e você tem ali um embate para tentar se constituir um modelo, né, que acabou sendo depois um modelo de monarquia constitucional com o parlamentarismo. A independência dos Estados Unidos, ali onde se tem a implementação, né, já no século XVIII, onde se tem a implementação de um modelo e que vai ser já uma república, né, federativa, e a Revolução Francesa, em que vai ser, entre esses, o modelo considerado mais avançado em termos, inclusive, de participação popular, porque a Revolução Francesa conduziu à derrocada da nobreza, inclusive os nobres foram guilhotinados, uma grande parte, né? Os reis foram guilhotinados, e se colocou ali, se instituiu uma república, de fato, né? Foram formadas repúblicas. E, como a gente sabe, como a gente discutiu, um dos principais teóricos que influenciaram a Revolução Francesa foi o Rousseau. Indo agora parte a parte. Cada um desses eventos, eles marcam a modernidade, e a partir desses exemplos, né, dessas revoluções burguesas, começam a se instituir diferentes modelos de governo.
A gente vai perceber algumas coisas, por exemplo, que monarquias constitucionais elas são ainda muito presentes em países em que tiveram antes monarquias absolutistas, em que não houve a derrocada total da nobreza, como foi no caso da Revolução Francesa, e em outros países em que houve mesmo a constituição de uma república democrática sem ter nobres, né? Como foi o caso dos Estados Unidos. Uma das contradições, né, entre essas três revoluções que marcam a era moderna, houve também a Revolução Haitiana. Não é geralmente um evento muito discutido, até porque geralmente por todo um viés que a gente tem na nossa discussão histórica, a gente fala muito do que aconteceu no Ocidente. Mas o Haiti, na época, foi colônia da França, e isso depois a Revolução Francesa já, viu? A França já tinha se tornado independente e a gente sabe que os principais ideais do iluminismo que foram ideais que foram bastante fortes na Revolução Francesa era a liberdade, igualdade e fraternidade. Só que o Haiti, mesmo após a Revolução, continuou sendo colônia da França. E os negros que foram levados para lá continuaram sendo escravizados. Então, o que houve foi que líderes haitianos ficaram sabendo, né, do que estava acontecendo na França, obviamente, e também tiveram contato com a filosofia iluminista e eles mesmos se organizaram, né, e levaram a cabo um movimento revolucionário que pôs fim a um domínio colonial francês. A gente vê das contradições, né? A Revolução Francesa, em termos assim políticos e em termos de participação popular, entre essas três, foi a que foi mais avançada, porque os Estados Unidos, mesmo se tornando independente, continuou tendo a instituição da escravidão, né? Por um bom tempo. E a França, que foi mais avançada em termos políticos, mesmo após a Revolução e com esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, continuou a ter colônias. E os negros escravizados do Haiti se reuniram, se organizaram politicamente, sob influência da mesma filosofia iluminista, se rebelaram e conquistaram a sua independência. Inclusive, foi a primeira república constituída, né, por negros escravizados, foi a primeira colônia independente. E é muito importante a gente recuperar essa história, né? Agora a gente vai falar um pouco, né, sobre a questão mesmo desses modelos e a influência teórica que tem na constituição desses modelos. No caso, os principais filósofos, autores da teoria política que idealizaram esses modelos que a gente hoje conhece, né, como democracias. Vamos lá. Nós temos, né, os tipos de democracia, como já havia falado já no começo da aula. Temos a democracia representativa e uma democracia participativa e ou direta. E os níveis de participação eles podem variar. A direta seria, em termos mais absolutos, uma democracia na qual todos os cidadãos participam de forma efetiva da elaboração de leis. Indo para a democracia representativa, a gente tem que o principal, vamos dizer, ideólogo, né, o principal filósofo que influenciou esse tipo de democracia foi o Locke, como a gente discutiu na aula anterior, que o Locke, né, defendia instituições que gerissem a sociedade, instituições que agissem de forma que não tivessem imbuída de interesse próprio, né, que aqueles homens, né, que estivessem gerindo essas instituições não tivessem imbuídos de interesses próprios e que fizessem isso de forma, vamos dizer assim, mais ou menos neutra. Mas a principal preocupação do Locke sempre foi a questão da proteção da propriedade privada. Então, nesse modelo de democracia representativa, que foi muito influenciado pela teoria lockeana, o que acontece é que o povo não exerce o poder diretamente. O povo tem poder consultivo, ou seja, ele elege representantes a cada determinado período de tempo, conforme a constituição de cada país, né, de cada estado delimita, e o poder político é exercido pelos seus representantes, que, em teoria, representam seus interesses. Então, esse é o modelo de democracia representativa, que é muito comum ainda hoje, né? Inclusive aqui no Brasil, o nosso modelo também segue esse modelo de democracia representativa. A liberdade do cidadão nesse tipo de democracia é considerada como liberdade negativa, porque a liberdade está consistida no fato de que são elaborados
mecanismos para que o Estado não interfira na esfera individual, ou seja, para que o Estado não interfira na vida dos indivíduos de forma muito abrupta. Então, o exercício da liberdade, nesse tipo de modelo democrático, né, o representativo, é considerado enquanto liberdade negativa por isso. Né? A democracia participativa e ou direta. Os níveis de participação, obviamente, eles podem variar, mas a democracia direta, como eu falei, é a democracia em que seria todos os cidadãos participando da elaboração de leis. O principal teórico que fala sobre isso, que inspirou, é o Rousseau, como a gente sabe. E nesse tipo de modelo democrático, o povo tem poder deliberativo e não só consultivo. Ou seja, ao ter poder deliberativo, o povo ele mesmo legisla. Então, ele cria as próprias leis que vai servir para gerir a sociedade. Ou seja, ele cria as leis que vai gerir a si próprios, né? Mas não como indivíduos, mas, enfim, o coletivo, né? A sociedade como um todo. Então, nesse tipo de democracia, a liberdade considerada é liberdade positiva. Por quê? É a liberdade que você tem de você mesmo elaborar as leis que vai regir o dia a dia da sociedade. Você, não sozinho, obviamente, constituído em conselhos, associações, diferentes órgãos, né, de participação popular, vai estar reunido em coletivo para elaborar as leis que vão gerir a sociedade. Por isso se diz que o exercício da liberdade nesse tipo de democracia é uma liberdade positiva. E agora a gente vai ver ainda outro autor que influenciou bastante, principalmente esses modelos democráticos que a gente se tem dentro do modelo da democracia burguesa, se diz democracia burguesa justamente porque foi um modelo que ascendeu junto com a seção política da burguesia, dentro daquelas revoluções burguesas que a gente já falou lá no começo, né? Revolução Gloriosa na Inglaterra, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, e em que o governo, né, antes monarquias, são constituídos enquanto instituições políticas. O teórico que influenciou bastante em termos de concepção dessas instituições foi o Montesquieu, também, né, um teórico político francês, e a principal obra dele que inspirou essa concepção é o Espírito das Leis, em que ele vai discutir justamente um governo dividido sobre esses três poderes, né, que devem ser poderes independentes e autônomos, e o mais importante de tudo, cada poder tem o pressuposto de, vamos dizer assim, ser o vigia, né, dos outros poderes, em tese evitando assim que haja, vamos dizer assim, excessos de cada lado em que um poder, por exemplo, age de forma autointeressada. Essa é a hipótese dele. Esses três poderes, como a gente bem conhece, inclusive, estão imbuídos nas nossas instituições, devem ser o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, que devem ser independentes e autônomos, e se vigiar mutuamente. Mas, obviamente, que essa concepção tem seus limites na medida que a gente vê em que esse nível de independência ele nem é sempre total, né? Existem variações desse nível de independência e a gente percebe quando há uma aproximação muito grande entre um outro poder, agindo de forma autointeressada, né? Há um desequilíbrio, obviamente, uma perda do exercício democrático, porque aí eles não estão governando para a sociedade e sim pelos seus próprios interesses. A gente vê vários exemplos disso, né? Inclusive, em história recente brasileira. Se tratando em termos da Constituição, mesmo dos modelos, a gente vai debater aqui agora os modelos, né? De democracias representativas, participativas e direta, historicamente. O parlamentarismo, né? É muito recorrente nos países europeus, que foi o arranjo, mais ou menos, que foi ali colocado naquelas sociedades em que havia monarquias, em que a monarquia não foi destituída totalmente, em que houve mais ou menos, vamos dizer assim, houve conflitos, mas a determinado momento se chegou a um acordo de como o poder seria gerido naquela nova quadra histórica em que a burguesia havia ascendido, né? Enquanto classe economicamente queria também ter agora sua participação na elaboração das leis, né? Tá ali
participando ativamente da política na sociedade. Que é o que vai decidir, ao fim e ao cabo, as coisas da sociedade. Então, onde houve esse acordo, que é uma boa parte dos países europeus, o modelo que se instaurou é o modelo parlamentar, em que você tem, por exemplo, como modelo mais clássico, a gente tem o parlamentarismo inglês. No parlamentarismo inglês, é constituído por duas câmaras, né? A Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, né? Anteriormente, né, só havia, por exemplo, a Câmara dos Lordes, que são assentos hereditários, né? E dos lordes justamente por isso, nobres. Antes quem ocupava essa câmara eram os nobres, né? Pessoas que tinham prestígio econômico, político e social naquela sociedade, né? E ainda continua sendo mais ou menos a mesma coisa, porque agora quem ocupa esses cargos continua sendo, né, os lordes, os herdeiros desses antigos lordes ingleses. Então continua sendo um assento hereditário. E a Câmara dos Comuns foi o espaço que foi conquistado por essas lutas, né, dessa revolução que teve, a Revolução Gloriosa, em que essa parcela do parlamento ela é eleita pelo voto mesmo popular. Só que no parlamento, em termos de governo executivo, né, do poder executivo, quem vai ser o eleito para exercer o poder executivo vai ser justamente também um parlamentar que vai ser eleito pela Câmara do Parlamento em votação. E geralmente primeiro-ministro, né? O cargo que ele vai ocupar vai ser ele ou ela vai ocupar o cargo de primeiro-ministro. Ou seja, as pessoas elegem uma parcela do parlamento, porque a Câmara dos Lordes, né, são assentos hereditários, né? Privilégios familiares já de muito tempo. Então, se elege uma parcela do parlamento, que é justamente a parte, né, a Câmara Popular, a Câmara dos Comuns, e essas duas partes do parlamento vão decidir entre si depois em votação quem vai ser o primeiro-ministro ou primeira-ministra. E, nesse caso, a família real continua exercendo um papel político, porque o rei ou a rainha, nos modelos parlamentares, em que a monarquia é constitucional, continua exercendo uma influência política, porque não exerce mais o poder diretamente político, né, de decisões internas, que vai decidir só o parlamento e o primeiro-ministro, mas continua exercendo um poder simbólico, né, e, obviamente, de influência. Somente influência diretamente com os parlamentares da Câmara dos Lordes, por exemplo, e até com a população mais diretamente também. Então, o rei ou a rainha, nesse modelo de monarquia constitucional parlamentar, continua exercendo essa influência e tem um cargo político simbólico que é de chefe de Estado. Ou seja, não exerce diretamente as decisões internas, né, que dizem respeito àquele país, mas tem influência política, pode fazer arranjos, enfim, participar dos jogos políticos ali da disputa política e se relaciona principalmente com outros representantes de outros estados, ou seja, de outros países, né? Está muito ali no exercício das relações internacionais. Então, continua tendo uma parcela de poder político em si. Então, só para a gente fixar essa questão, tem, né, dois cargos ali do poder executivo, um factual e um simbólico, sendo o factual o cargo do primeiro-ministro, a primeira-ministra, que é eleito pelo parlamento nesse modelo, né, de parlamentarismo, e o cargo do chefe de Estado, que vai ser do rei ou da rainha, né, cargo hereditário. Então, esse foi o acordo, né, em que se chegou ali em Inglaterra, em que não houve a derrocada total da monarquia, né, a monarquia continuou ali, e a família real continua até hoje vivendo de boas, assim, à custa do dinheiro público lá. E em questão de democracia direta. Bom, democracia direta é o modelo que a gente tem historicamente que ocorreu, né? Foi na Grécia Antiga, que a gente diz, né, que é o berço da democracia do Ocidente. Na Grécia Antiga, a gente sabe das questões e das contradições, porque o modelo de democracia direta, obviamente, é um modelo que, enfim, para aquelas pessoas que são democráticas, tem que ser um modelo que é o mais almejado ou o mais próximo de uma democracia direta. Só que na Grécia havia uma série de condições e a democracia grega, apesar de ser uma democracia direta, ela era bastante restritiva. Por quê? Quem era considerado cidadão na Grécia Antiga era basicamente
o homem de uma determinada idade, né, maioridade, nascido grego ou nascido em Atenas com pais e mãe ateniense e que não fosse escravo, né? Porque na Grécia Antiga havia também escravizados. Era um tipo de escravidão diferente da escravidão moderna que a gente teve, mas também havia ali escravizados. Então, fora isso, as mulheres também não eram consideradas cidadãs. Então, é uma parte muito pequena da população que, de fato, tinha cidadania, que era considerada cidadã, e podia, assim, exercer poderes políticos e deliberativos em assembleia, né? E ali na Grécia era a ágora. Então, era aberto para todos participarem. Você tinha, obviamente, ali, enfim, senadores, deputados, mas, em suma, todos os cidadãos dotados de direitos políticos podiam participar da deliberação política em praça pública, que é algo bastante interessante. Mas a gente não pode nunca deixar de lembrar justamente dessa grande limitação e restrição que havia enquanto a questão de se considerar quem era o cidadão que podia ter esses poderes políticos. Né? A maior parte da população não era considerada cidadã nesse sentido. E aí as limitações de implementação de um tipo de modelo desse, assim, em que todos os, vamos dizer assim, cidadãos de uma determinada sociedade possam participar ativamente em um mesmo núcleo, vamos dizer. Né? Nas sociedades atuais, a gente tem que há um grande número populacional e fica difícil a gente ter uma deliberação, pelo menos juntar todas as pessoas de uma mesma cidade em um mesmo local para discutir politicamente sobre os aspectos, enfim, da política interna daquela cidade. Ou, se for considerar em outros níveis, né, considerar a nível nacional, e fica mais ainda complicado. Então, há arranjos de democracias participativas em que a tentativa de garantir justamente essa participação popular, né? Mas o modelo grego realmente, por conta de todas essas complexidades que a gente tem, ele não tem como ser totalmente aplicado, justamente porque o número de pessoas é muito grande e, enfim, outras complexidades do dia a dia e de conciliação dos horários das pessoas acabam sendo também um empecilho de implementação de um modelo como esse. Mas há, claro, os modelos de democracia participativa que tenta chegar a um limite da participação direta popular, ou seja, o exercício da liberdade, que a gente fala de liberdade positiva, lembra lá no começo? Que é justamente o cidadão poder decidir diretamente, não por meio de uma representação, quais devem ser as leis que devem regir aquela sociedade. A Comuna de Paris, né, foi um exemplo de exercício de democracia participativa. Não vai dar para entrar em muitos detalhes, né, mas basicamente ali ocorreu em 1871. Foi um levante dos trabalhadores, né, que naquele momento a França estava em uma situação de guerra, a guerra franco-prussiana, né, entre a França, né, e a Prússia, e naquele momento ainda a Alemanha não havia se unificado enquanto Estado, então existiam várias províncias, uma delas, a dominante era a Prússia, comandada pelo Otto Bismarck, e a França estava em guerra com a Prússia. E o que aconteceu foi que os nobres franceses, estando numa situação de perder a guerra, junto com, claro, o presidente na época, né, o Luiz Bonaparte, eles abandonaram a cidade, abandonaram o povo, basicamente. Deixou a míngua, porque o Império da Prússia estava prestes já a invadir. E o povo se auto-organizou, né, os trabalhadores franceses, justamente também com imigrantes, se organizaram e constituíram uma comuna, que depois se pretendia depois avançar, né, a comuna para outras províncias na França, mas só que a comuna depois foi sumariamente desfeita, inclusive em uma aliança inusitada. Desculpa. Uma aliança inusitada entre, né, o presidente francês e o Otto Bismarck, né, e o exército francês e o exército prussiano, que antes estavam em guerra, mas se juntaram para massacrar a comuna e os comunardes. Mas, enfim, a comuna, ela é considerada, né, o primeiro governo operário da história da humanidade. Os trabalhadores auto-organizados politicamente constituíram, né, uma organização política funcional, né, e durou também muito pouco tempo, período de mais ou menos um mês, por aí.
mas eles constituíram instituições, né? Eles demoliram as instituições que são instituições democráticas burguesas, instituíram novas leis, uma forma de organização da deliberação política, eles elegeram representantes, mas também havia forma de participação, de deliberação dos cidadãos a partir de conselhos, enfim. E, obviamente, os poderes nesse sentido, né, da representação, estavam vinculados diretamente à legitimidade, né, desses representantes que não exerciam mais um cargo político vitalício, o salário era o salário do operário e eles podiam ser destituídos a qualquer momento se a população assim decidisse. Então, apesar de ter a representação, né, eles elegerem representantes políticos para deliberarem, a participação popular era constante no sentido de que a população decidia o nível de legitimidade desses representantes e podiam a qualquer momento destituir eles se assim quisesse, né? Diz que eles não estavam fazendo um trabalho condizente com aquilo que ele foi designado. Mas, enfim. Na contemporaneidade, que a gente tem, enquanto modelo, né, democrático de democracia participativa, né, em que os cidadãos participam ativamente da elaboração das leis, é o modelo democrático de Cuba. Enfim, há muitas questões aí a serem debatidas. Eu não sei qual a ideia que vocês têm, né, em relação ao governo cubano, mas é um fato de que a democracia em Cuba, né, é uma democracia que tem participação direta popular. Inclusive, eles não reconhecem para si esse modelo democrático burguês, que é esse que a gente estava debatendo até então, dividindo em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e exercido por meio de representação. Então, o modelo lá político, né, de organização, de deliberação das leis, ele compõe a participação direta em todos os estágios, né, em todos os níveis da população organizada, né? Então, a gente tem os níveis em que essa organização se dá. No nível mais alto, a gente tem a Assembleia Nacional Popular, que seria mais ou menos como o parlamento deles. As Assembleias Provinciais Populares, que também têm eleições para, enfim, serem eleitos os seus representantes ali. As Assembleias Municipais e, no nível do núcleo menor, mais diretamente organizado, os conselhos populares, que seriam basicamente organizações por bairro, né? Então, todos esses conselhos em que tem a participação popular ativa, eles estão interligados e há uma conexão muito forte. A forma em que os candidatos são escolhidos em Cuba é uma forma muito diferente na qual a gente tem na democracia brasileira, por exemplo, porque lá quem vai escolher os candidatos, primeiramente, nomeá-los, não é uma autonomeação, e sim algo que vem a partir desses núcleos organizativos, que decidem quem vai ser os candidatos. Então, é uma decisão coletiva quem vai ser candidato para disputar eleições gerais e eleições parciais lá, e não uma decisão individual, o que já é bastante interessante. As eleições lá ocorrem dessas 2 formas, como eu falei. A eleição geral, que ocorre a cada 5 anos, em que se elegem deputados, né, e membros dos conselhos a nível nacional. E as eleições municipais, que ocorrem a cada 2 anos, em que se elegem os delegados das assembleias provinciais. No caso, eleições provinciais e municipais, né, que ocorrem a cada 2 anos. E no Conselho Popular, no caso, participa, uma organização mesmo a nível nuclear, como se fosse em cada bairro. Então, cada um desses níveis cobrem, vamos dizer assim, a complexidade geográfica daquele país, e há um nível de organicidade muito grande nesse tipo de organização. Esse texto que eu coloquei aqui, no caso, é uma citação, né, da Ana Prestes, né, Anita Prestes, que foi a Cuba e estudou um pouco do modelo organizativo cubano, né. Uma coisa interessante também a se colocar é que a função do Partido Comunista Cubano ela é diferente
da função dos partidos dentro de uma democracia representativa, porque dentro de uma democracia representativa, o que os partidos fazem são siglas em que os candidatos, né, ou em época de eleição, os pretendentes a candidatos se aglutinam naquelas siglas para depois disputar as eleições. Em Cuba, não tem outros partidos, só o Partido Comunista Cubano, mas o Partido Comunista Cubano ele não tem uma função como em uma democracia representativa. A função não é eleitoral, a função é organizativa, ou seja, organiza os processos democráticos. É como se fosse mesmo um órgão de fiscalização de todo o processo democrático ali que vai se dar. Falando em relação, né, o parlamento cubano a essas prerrogativas, ou seja, o parlamento cubano se apoia em 5 pilares, né, de uma democracia genuína e verdadeira a seguir. O povo propõe e nomeia livre e democraticamente os seus candidatos, como eu falei. Os candidatos eles são propostos pelos coletivos organizados nesses níveis que a gente discutiu, e não se auto-intitulam, não é uma nomeação individual, é uma nomeação coletiva. Todos os candidatos são eleitos pelo voto direto, né, secreto e majoritário, né, dos eleitores. O mandato dos eleitos pode ser revogado pelo povo a qualquer momento. Então, algo muito similar ao que tinha na Comuna de Paris. O povo controla sistematicamente os eleitos por meio desses órgãos deliberativos. A organização popular está em todos os níveis. E o povo participa com eles da tomada de decisões mais importantes. Então, esse é o sistema cubano, que é o sistema nomeado, né, de poder popular, e não é um sistema de democracia representativa, é um sistema de democracia participativa, em que há participação direta, né, na deliberação das leis do povo, né? Não é por meio simplesmente de representação. Eu achei interessante colocar esse exemplo, né, enquanto democracia participativa. E aqui a gente chega no modelo do Brasil, que é um modelo de democracia representativa, tal como o modelo inglês, que é um modelo de democracia também representativa, mas é diferente, porque na Inglaterra e em países europeus e que não houve derrocada da monarquia e constituiu uma monarquia constitucional, não mais absolutista, mas constitucional, com o parlamento, a democracia é representativa, mas existe monarquia também ali, né? Constitucional ou não, a monarquia e a influência da monarquia nas instituições políticas. No Brasil, né, assim como nos Estados Unidos também, a democracia é representativa, enfim, e não há uma monarquia. Aqui eu vou discutir um pouco dessas questões em relação às instituições democráticas brasileiras, que basicamente se dividem nessas três que a gente já discutiu: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Cada uma dessas instâncias, né, são instâncias em que a gente elege representantes. Claro que o poder judiciário, no caso, a eleição dos membros do poder judiciário não se dá diretamente pelo voto popular, mas as dos poderes executivo e legislativo se dão diretamente pelo voto popular, majoritário, no caso, né? Nesse modelo de democracia representativa, há formas de participação, né, do povo, mas não é comum na participação em uma democracia participativa, porque o povo não exerce diretamente poder político, né? O exercício do poder está na mão dos representantes, que tem essa legitimidade por terem sido eleitos, mas há formas em que o povo pode se manifestar e, enfim, tentar influenciar os seus representantes. De forma mais ou menos hipotética, né? Os representantes deveriam representar os interesses dos eleitores. Isso acontece algumas vezes, mas isso nem sempre acontece. Porque, querendo ou não, há, sim, uma forte influência, vamos dizer assim, de interesses econômicos na esfera política. Então, a maioria dos representantes que estão ali não agem diretamente com base no interesse da sociedade, do interesse público, do bem público, e acabam agindo e legislando a par do interesses privados, né? Que vão, inclusive, de contra ao interesse coletivo da sociedade. Isso é algo que se caracteriza muito em casos de privatizações, né? E privatizações, inclusive, vamos dizer assim, de órgãos públicos que são essenciais para a população, como, por exemplo, o SUS, enfim, a privatização, tentativas de privatização da própria educação pública, né, sucateamento da educação, entre outras coisas. Como eu falei, né,
O modo de participação popular nesse tipo de democracia se dá muito pela questão de uma influência que é uma influência indireta, isso pode se dar por manifestações populares, né, da população tentando demonstrar, né, grupos da população, né, que a sociedade muito raramente se manifesta de forma totalitária, a gente geralmente se divide em grupos representativos entre nós mesmos e esses grupos se manifestam em determinados momentos para demonstrar insatisfação, recentemente para demonstrar, enfim, alinhamento com o governo, que é algo um pouco inusitado, né? E aí eu vim falar também desse conceito, né, de pós-democracia. A democracia brasileira, que é um conceito que vem sendo bastante debatido atualmente. O que isso quer dizer? Primeiramente, a democracia brasileira contemporânea, a gente compreende, né, a partir da redemocratização, né, que se deu no contexto da década de 80, com a Constituinte, né, em 88. Essa Constituição que funda a democracia brasileira moderna, né, a Constituição que guia, são as leis que regem as nossas instituições atuais. Naquele momento de redemocratização, né, a gente não pode esquecer que ali estava saindo de uma ditadura militar, naquele contexto, né, de redemocratização. Havia uma efervescência muito grande, né? Mesmo as classes populares e as representações das classes populares não sendo muito hegemônicas em vários contextos da história do Brasil, nesse momento específico mesmo não sendo nem sempre. Uma maioria teve muita influência, né? Enfim, instituições de estudantes, organizações estudantis, sindicatos e movimentos indígenas tiveram muita influência na constituição de leis naquele momento. Então, a nossa Constituição é considerada a Constituição cidadã, que concedeu vários direitos, né, naquele momento. Só que ocorreu aqui paulatinamente, né, com os governos que vieram prosseguindo, muitos desses direitos têm sido alterados, enfim, há alteração no Código da Lei, né, da Constituição, e alguns direitos que foram conquistados lei naquele momento acabam sendo ou reduzidos ou retirados. E já o conceito debatido, muito tem sido debatido por estudiosos, esse conceito da pós-democracia. O que seria a democracia sem o seu conteúdo? Seria isso. O que é o conteúdo da democracia? O conteúdo da democracia se diz que é a participação popular, porque a democracia tem que ser o governo do povo para o povo, né? Tem que priorizar justamente a questão pública, né, da sociedade, né, o interesse público, o interesse coletivo, enfim, e a participação popular. Nenhuma pós-democracia seria justamente o oposto disso. Seria a democracia só no nome, mas sem um conteúdo, que é justamente essa questão da participação popular, e uma democracia em que o Estado não se caracteriza mais como um Estado democrático de direito, mas sim um Estado cada vez mais de exceção. Ou seja, a gente tem vários problemas na sociedade, um dos principais problemas é a questão da desigualdade social, econômica, e o Estado, ao longo do tempo, de várias formas, lidou com isso, em alguns momentos de forma a simplesmente ignorar, em outros momentos, história mais recente do Brasil, houve tentativas de erradicar a pobreza, incluir essa população no orçamento e conceder uma série de direitos para as populações menos favorecidas e políticas públicas direcionadas a esse grupo da população. Só que o que a gente tem visto cada vez mais é justamente o solapamento desses direitos, ou seja, a retirada desses direitos, enfim, em termos muito recentes, né? As reformas, as consecutivas reformas que têm acontecido, né, tirando cada vez mais os direitos, a reforma trabalhista, a terceirização total e restrita. Então, várias dessas questões, né, várias dessas reformas têm cada vez mais solapado o direito, o que demonstra que o Estado cada vez mais tem demonstrado que para lidar com essas questões, principalmente que dizem respeito à desigualdade social, não interessa mais tentar, vamos dizer assim, solucionar esse problema, fazendo com que as populações menos favorecidas consigam ascender socialmente, mas sim reprimi-las e retirar cada vez os seus direitos, né? O que alguns autores chamam de, vamos dizer assim, mercantilização dos direitos, ou seja, nossos direitos viram cada vez mais mercadorias, né? Outra questão que a gente pode discutir em sala de aula.
Enfim, em termos, né, das nossas instituições, a gente tem que no Brasil, apesar de ter tido um avanço em termos de representação política, lembrando que em nenhum modelo de democracia representativa se entende que os representantes devam representar os interesses, né, dos cidadãos que os elegeram. E isso nem sempre acontece. Mas no Brasil, historicamente, né, isso de fato não tem acontecido, porque houve outros anteriormente, né, em outros regimes democráticos anteriores à ditadura, e atualmente também, não se tem uma totalidade realmente da representação popular no Congresso Nacional. Isso se dá tanto em termos demográficos, né? A grande maioria dos que são eleitos são homens, brancos, classe média alta, e obviamente isso reflete de que aquelas pessoas que tendo esse pertencimento social, na grande maioria das vezes não vão representar, por exemplo, os interesses dos mais pobres e dos mais vulneráveis. Vão advogar pelos interesses ou dos seus pares, né, das suas classes sociais ou de quem paga mais. E é de fato o que vem acontecendo. Então, nessa configuração atual do Congresso Nacional, a gente tem que, mesmo tendo havido um avanço em entrada de negros, negras, mulheres, enfim, para o Congresso Nacional, em ter conseguido serem eleitos, mas ainda assim, uma grande maioria de homens brancos, classe média alta, e é, inclusive, descrito como o Congresso mais conservador desde a redemocratização. Então, a gente consegue um pouco conectar essa questão, né, da pós-democracia, né, da perda sucessiva de direitos e cada vez mais a instauração de um estado de exceção, e ver essa questão refletida nas nossas instituições também, que de forma mais ou menos genérica a gente percebe que não representa de fato os interesses da sociedade como um todo, né? Aqui trazendo algumas estatísticas em relação à configuração do Congresso Nacional, desse último Congresso Nacional, a gente tem que entre os 513 deputados eleitos, há 436 homens e 77 mulheres. São 27 deputadas, a mais do que na legislatura anterior, mas ainda assim muito pouco, né? Apesar de a representação feminina na Câmara ter subido de 10% para 15%, ainda fica bem distante do índice de 51,5% que faz as mulheres a maioria da população brasileira. Ou seja, nós mulheres somos a maioria da população brasileira, né? Conforme o último IBGE de 2010, né? Somos 51,5% da população, mas em termos de representação no Congresso, a gente só tem 15% dos assentos, né? E esse dado segundo o IBGE, gente. O outro dado, os negros, incluindo pretos e pardos, também permanecem subrepresentados na Câmara, apesar do aumento de 5% no número de eleitos. Ao todo, 125 deputados se autodeclaram negros, 104 pardos e 21 negros, o que representa 24,3% do total. Os brancos chegam a 75% da nova Câmara. Já o IBGE mostra que a população brasileira é formada por 54,9% de negros, e só temos 5% dos assentos no Congresso. Sendo isso que a maioria deles são homens, né? A grande maioria. E 44,2% de brancos. Ou seja, os brancos são minorias na sociedade, mas são a extrema maioria no Congresso, né? Então, isso realmente não reflete, em termos representativos, a sociedade como um todo. Quanto à faixa etária, enquanto a maioria da população tem cerca de 34 anos, a maior parte dos deputados, 145, tem entre 51 e 60 anos. Então, a gente tem o quê? Um Congresso Nacional e que não representa, em termos demográficos, a maioria da população. É claro que falando só simplesmente de demografia, ou seja, essas características que dizem respeito à classe social, etnia, gênero, não quer dizer, por exemplo, que por uma pessoa ser negra ou por uma pessoa ser uma mulher, ela vai defender indiretamente os direitos das mulheres ou os direitos dos negros. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece, né? Existem negros que não lutam contra o racismo, mas parecem lutar a favor do racismo, né? Enfim.
Mas o fato é que o Congresso Nacional ele não é representativo da sociedade brasileira como um todo e que, muitas vezes, atrelado a essas questões técnicas e pertencimento de classe social, vem também o interesse, né, que está atrelado a esse grupo social. Nem sempre, mas algumas vezes sim. Então, a não ter pessoas que fazem parte desses grupos representados no Congresso Nacional, a gente tem um Congresso também muito desigual e uma predominância dos interesses que não refletem a maioria da sociedade. Então, basicamente é isso, gente. Tem muito mais coisa para a gente debater também em sala de aula. Eu espero que vocês assistam essa aula e gostem dessa aula e tragam questões também na aula. Por hoje, a gente fica por aqui. E qualquer dúvida, vocês podem falar comigo durante a aula. Tchau, tchau.